Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, muito bom dia para você que prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela TV Alterosa. No programa de hoje, eu converso com a ginecologista e também obstetra, a doutora Joyce Costa. Nós vamos falar sobre o tema pré-natal e contracepção. Mais um tema importante no programa Alô Doutor, que começa agora. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Você que deseja viver uma nova experiência, dar um novo rumo à sua vida, ainda dá tempo de entrar em um curso superior presencial neste semestre. Pensando em você, a Unifenas Divinópolis criou mais chances de entrada na graduação. Fique atento, pois em maio inicia nova turma. Não perca mais esta chance e faça o curso dos seus sonhos. Odontologia, Direito, Educação Física, Biomedicina e Fisioterapia. Informe-se e inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. A maior audiência em saúde em Minas com a pesquisa Ibope, o Alô Doutor, que alcança mais de 60 cidades em todo o centro-oeste mineiro. É sempre bom receber o carinho da sua audiência em diferentes cidades da nossa região. Eu gosto sempre de deixar o nosso contato para você que está nos acompanhando aí de casa. O nosso e-mail e telefone estão à sua disposição para você nos sugerir um tema ou um entrevistado. Você pode fazer isso através do e-mail e telefone que estão aí no seu vídeo. A sua participação no Alô Doutor é sempre muito importante. O Instagram da Saúde na região, você já sabe, é o Alô Doutor, com as notícias da saúde como um todo, as notícias, que envolvem as gravações do programa, da revista, enfim, as notícias da saúde no Centro-Oeste Mineiro, você acompanha no Instagram, no @Alô Doutor, ok? E o site da TV Alterosa, claro, onde você pode rever todos os nossos programas, www.alterosa.com.br. Com muito prazer, vou apresentar agora a nossa entrevistada, uma querida médica, ginecologista e obstetra, que atendeu prontamente o nosso convite, com muito carinho vem conversar com você, a doutora Joyce Costa, ginecologista e obstetra, repito aqui, que vai falar sobre o tema pré-natal e contracepção. Aproveitando que ontem, domingo, foi o Dia das Mães, um presente para todas as mamães que nos assistem ao Alô Doutor de hoje. Doutora Joyce, bom dia. Um prazer recebê-la aqui no Alô Doutor pela primeira vez. Bom dia, Davi. Bom dia a todos que estão nos escutando, nos assistindo. É um prazer receber esse convite e estar aqui hoje. Pela primeira vez em Divinópolis, não é isso? Sim, olha só. Você que veio de Belo Horizonte para atender na nossa região, que é Cláudio e também Itaguara, não é isso? Sim. Você é itaguarense? Minhas raízes são itaguarenses, meus pais, demais familiares. Eu, na verdade, nasci em Contagem, mas me considero itaguarense. Me formei em Belo Horizonte, fiz a minha graduação médica na Unifenas, em Belo Horizonte. E parte da graduação eu fiz na Itália, em Roma, na La Sapienza. Fiquei por 2 anos lá, retornei ao Brasil já com a ideia madura de fazer ginecologia e obstetrícia. Concluí minha residência médica no Hospital Júlia Kubitschek e, como boa itaguarense de coração, voltei a atender na minha cidade. Bacana. E tão logo comecei a atender as cidades vizinhas também, fui trabalhar em Cláudio,
que atualmente é meu eixo, Itaguara e Cláudio. Tenho muito prazer em atender as mulheres dessa região e trabalho por lá. Muito bem. São duas formações diferentes, né? A ginecologia e a obstetrícia, não é isso? Na verdade, antigamente isso acontecia, hoje não mais. A residência ela é uma residência única, né? Residência única. Para essa Vamos especialidade, a gente estuda a ginecologia como um todo, a obstetrícia, também outras partes, né, menores, mastologia, tudo dentro dessa residência e se torna, então, especialista nessa área. Mas você também é mastologista? Não, não sou. Minha formação é em ginecologia e obstetrícia. Atualmente, minha nova paixão dentro da especialidade, eu tenho estudado, tenho me capacitado, fiz uma pós-graduação ainda em curso de ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia, mas ainda estou me formando. Que bacana, que bacana. Vamos começar propriamente a nossa entrevista? Sim. Do que se ocupa, né, hoje em dia a ginecologia e a obstetrícia? Essa pergunta é importantíssima porque às vezes há uma ideia que o ginecologista ele se atém, né, à assistência apenas do período gravídico, puerperal, também do trato genital da mulher, e não. O ginecologista e obstetra ele é um médico especialista na saúde da mulher como um todo. Então, quando a mulher vai ao ginecologista, eu acredito que o ginecologista talvez seja um médico que a mulher tenha mais identificação, porque ela vai ou deveria ir todo ano, então ela fica muito próxima, compartilha da intimidade dela. Então, naquela oportunidade, às vezes vem para uma consulta de rotina em ginecologia e aí ela tem uma lesão de pele, reclama de queda de cabelo, faz os exames de rotina, os exames estão alterados. Esse médico ele está apto a gerenciar aquilo, quer seja no tratamento mesmo, e se ele não for da competência dele dentro da especialidade, que ele oriente essa mulher, encaminhe, ela tem uma confiança nesse profissional, né? E ele vai direcioná-la para um profissional que vai ajudar naquele sentido. Então, o ginecologista, na atualidade, para mim, ele se presta ao atendimento integral à saúde da mulher em todos os estágios da vida, não apenas na gravidez, não apenas na conotação do trato genital. Ok. Falando do pré-natal, né? O que é um pré-natal ou o que é um pré-natal bem feito? Talvez duas perguntas em uma aí. Sim. Olha, o pré-natal é importantíssimo. O pré-natal bem feito, o pré-natal ideal, ele diminui muitas complicações, né? Por exemplo, a prematuridade. A gente sabe que um pré-natal bem conduzido, ele muda o desfecho de infinitas possibilidades negativas para a mulher e para o neném. Mas eu diria que o pré-natal ideal, ele seria antes mesmo da mulher se descobrir grávida. Então, quando ela deseja engravidar, talvez seja o momento ideal de uma consulta que a gente chama de pré-concepcional. O que seria isso? Ela ir ao ginecologista, porque muitas vezes ela não sabe, mas ela está com os exames alterados, o perfil nutricional dela, né, ela pode estar com sobrepeso, ela pode estar desnutrida, ela pode ser, de repente, hipertensa ou qualquer outra doença que precise de reajustar essas medicações. Às vezes nem sabe. Nem sabe. E aí, na oportunidade, não estando grávida, tudo muito mais fácil. A gente pode ajustar essas medicações, a gente pode propor um tratamento, a modificação de hábitos, ajustar as vacinas e tantas outras coisas, conhecer o perfil do casal, se existe alguma característica hereditária que a gente tem que ficar mais atento. Então, a gente consegue gerenciar melhor essa gravidez tão esperada, tão desejada que virá. Então, eu diria que o pré-natal ideal começaria com uma consulta pré-concepcional. E dentro do pré-natal propriamente dito, a gente diz que até 120 dias da descoberta da gravidez para começar o acompanhamento pré-natal. Quanto mais cedo, obviamente, muito melhor para a mulher, né? É muito melhor, assim, até 120 dias, mas quanto mais cedo descobriu a gravidez, já que não fez a consulta pré-concepcional, descobriu a gravidez, já procure o ginecologista para que a gente faça os ajustes e converse sobre a gestação. Mas as mulheres estão aptas cada vez mais a fazer esse pré-natal? Ou você acha que ainda não? Porque muitas mulheres procuram o pré-natal, mas esse número, né, por exemplo, no seu consultório, na sua clínica, isso é uma realidade que você vê
crescendo ou não, doutora Joyce? Com relação O pré-natal. Sim. O pré-natal, eu observo muitas vezes que essa consulta pré-concepcional, antes mesmo de engravidar, ela é mais difícil. Acontece menos da mulher se organizar nesse sentido. Acontece mais ela se descobrir grávida e procurar o médico, né? Já tá bom, quanto mais cedo ela vier, melhor, a gente consegue fazer todos os ajustes necessários e conduzir o pré-natal mais fácil. Mas a Febrasgo fez um estudo, se não me engano, em 2019, não falando de pré-natal, mas falando da ginecologia no geral, que fez uma pesquisa numa população grande assim, de mulheres e descobriu-se que no Brasil aproximadamente 5% das mulheres nunca foi ao ginecologista. Então, isso é um dado alarmante, eu considero, porque... 5%, mas é muita coisa, é uma porcentagem muita coisa, enorme. né, de mulheres em idades diversas. É importante que ela vá ao ginecologista, não só no contexto pré-natal, mas como um todo, justamente por isso. Muitas das coisas que a gente poderia diagnosticar, poderia detectar e ter um sucesso grande no tratamento, na condução, a gente perde oportunidade, porque a paciente nunca procurou. Até mesmo elas justificam, mas eu não sinto nada, eu vou passar por aquele momento constrangedor. Olha, nem sempre que se vai ao ginecologista vai fazer o exame ginecológico famigerado, né? Muitas vezes vai ao ginecologista e vai bater um papo com o ginecologista, vai receber orientação, não só com relação ao trato genital, mas também à vida sexual, às expectativas, aos desejos daquela mulher, reprodutivos. Então, a consulta do ginecologista tem que deixar bem claro Eu já vi que a ela... sua consulta é uma consulta de verdade, aquela consulta demorada. Eu gosto de conversar, né? Eu sou mineira, adoro conversar, Isso adoro é que é escutar. bacana. Então, eu acredito que essa consulta é uma oportunidade enorme de troca entre o profissional e a paciente, e ela tem que entender que ela não vai sentar, pelo menos, na frente do ginecologista, eu não gostaria que fosse assim, e falar só de vagina e de vulva. Não, ela vai falar da vida dela, das expectativas dela, e isso é importante. Eu acho importante. Que bacana. Quantas consultas e quais exames devem ser feitos nesse pré-natal, doutora Joyce? Pré-natal ideal. O pré-natal ele é um protocolo, né, Davi? Ele não é engessado. Idealmente, 6 consultas. Até 34 semanas, nós vamos fazer consultas mensais. De 34 a 38 a cada 15 dias, e depois disso semanais até o parto. O pré-natal ele não acaba ali, não existe alta do pré-natal, a gente diz. A gente vai acompanhar a paciente até no pós-parto, orientações quanto à amamentação, né? Mas assim, de uma forma geral, 6 consultas. Normalmente a gente vai tateando isso com a paciente. O pré-natal eu falo que é uma água passando debaixo da ponte, muita coisa acontece. Às vezes a gente se programa para um pré-natal que era de risco habitual, um pré-natal muito tranquilo, de repente a gente transforma esse pré-natal. O pré-natal ele migra para um status de pré-natal de alto risco, e é importante que a paciente entenda que isso não muda o contexto geral, é só um cuidado maior, uma proximidade maior que o médico vai ter que ter com aquela gestante e com o neném. Que bacana, que bacana. Sobre os ultrassons na gestação, doutora Joyce, são muitos os ultrassons que devem ser feitos? Eu adoro ultrassom, né? Eu te falei que é a nova paixão. Em média, você pede quantos Então, por gravidez, a gente por gestação? deve pedir, né, um primeiro ultrassom que ele vai comparar com a data da última menstruação, um ultrassom para datação da gestação. Tá. Depois a gente vai fazer um ultrassom por volta de 11, 13 semanas, que é o morfológico de primeiro trimestre. Esse morfológico é famoso. Esse vai avaliar cromossomopatias. Ele detalha mais, né, a criança? Sim, nessa oportunidade também a gente pode avaliar pré-eclâmpsia, né, através desse ultrassom, como é que esse Doppler vai mostrar para a gente, se existe uma chance maior de pré-eclâmpsia, um preditor, né? Depois, com 15 semanas, você pode fazer um ultrassom para ver o sexo fetal e também fazer o que a gente chama de pré-morfológico, que é um ultrassom para não só ver o sexo, mas ver as estruturas do neném. Depois, com 21 a 24 semanas, nós vamos fazer o morfológico de segundo trimestre, que as pacientes falam, demora muito. Realmente, é um exame muito demorado, muito detalhado. Ele vai estudar todas as estruturas do neném, buscando, né, alterações que a gente precisa de saber, até para saber de um parto, né, como é que isso vai evoluir nessa oportunidade.
Também é importante fazer um ultrassom para medir, nesse mesmo ultrassom, a medida do colo uterino, que é um preditor de parto prematuro, né? E uma avaliação da pré-eclâmpsia mais uma vez, a gente pode fazer nesse ultrassom. Depois nós vamos fazer ultrassons mais tardios. Esses ultrassons a gente pode pedir Doppler neles também para avaliar. E vai variando conforme também a paciente. Sim, sim. Não é isso? Conforme o status daquele pré-natal, o status da paciente, a demanda vai surgindo conforme o problema surge. Mas, assim, de uma forma geral, esses são os ultrassons principais que a gente normalmente faz. Ok. Nós vamos a mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto conversando com esta grande referência da ginecologia e da obstetrícia em todo o Centro-Oeste Mineiro, a doutora Joyce Costa, né? Ginecologista, obstetra, falando sobre esse tema tão importante que é o pré-natal e também a contracepção. Aproveitando que ontem, né, foi o Dia das Mães, esse é o mês das mães, não é? Daqui a pouquinho a gente volta então conversando com a doutora Joyce Costa nesta entrevista, nesse bate-papo agradável. Já já a gente volta. Cuidar da sua saúde está cada vez mais fácil e confiável. Isso porque o Laboratório Central, há mais de 40 anos, se renova, sendo referência em análises clínicas na região, utilizando alta tecnologia para trazer segurança e rapidez na entrega dos resultados dos seus exames. Laboratório Central, sempre tem uma unidade perto de você. Você que deseja viver uma nova experiência, dar um novo rumo à sua vida, ainda dá tempo de entrar em um curso superior presencial neste semestre. Pensando em você, a Unifenas Divinópolis criou mais chances de entrada na graduação. Fique atento, pois em maio inicia nova turma. Não perca mais esta chance e faça o curso dos seus sonhos. Odontologia, Direito, Educação Física, Biomedicina e Fisioterapia. Informe-se e inscreva-se em vestibular.unifenas.br. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. De volta com o Alô Doutor e aqui, claro, com a nossa revista que é sucesso nas salas de espera de Divinópolis e região. Estamos caminhando para a 35ª edição, né? A revista Alô Doutor, que é muito mais qualidade gráfica e conteúdo nas salas de espera, distribuída gratuitamente, que tem artigos e matérias com os principais especialistas da nossa região, né? Em breve, então, a 35ª edição, que trará também um artigo da doutora Joyce Costa, que está conosco aqui no Alô Doutor de hoje, falando sobre o tema pré-natal e contracepção, né, doutora Joyce? Que tema amplo esse, hein? Muita coisa para falar, né? Vamos continuar falando, né, mais um pouco, né? Eu acho que em 30 minutos talvez a gente não esgote o tema total, mas depois quero que você volte ao programa. Com muito prazer. Né? Você é médica formada na Unifenas? Me formei na Unifenas de Belo Horizonte. Que bacana, a estrutura espetacular que a Unifenas tem, né? Sim, um curso excelente. Parabéns aí boas referências. Parabéns aí pelo seu curso, né? E depois você foi para a Itália e voltou, né? E voltei. Muito bem. Nós estamos completando 16 anos no ar, né? Nesse ano de 2023, nós começamos essa proposta em 2007, né? Mas o programa também é em sua homenagem, né? Eu queria parabenizar você por tudo que você tem construído na medicina, em Minas Gerais, né? Gentileza, Belo Horizonte, e agora em Taguara e também em Cláudio, né? Onde tive grandes referências, não só de você como uma profissional, Joyce, mas também como pessoa, né? Eu tenho procurado muito isso nesses anos todos trabalhando com a comunicação médica, profissionais do seu perfil que fazem a medicina com amor, com zelo, com carinho e, sobretudo, de forma humana, tá? Estou muito feliz. Obrigada. E tem algumas pessoas que querem deixar um recadinho especial para você. Quer assistir? Uai, vai se emocionar, hein? Ah, meu Deus. Veja na tela. Doutora Joyce, tem uma frase sua que me encantou muito. Ela é assim:
aqui doeu, aqui curou. Então, recebo o meu abraço, meu carinho, a minha consideração por tudo que você fez por mim. Doutora Joyce, eu e minha família, a gente te ama muito, tem muita consideração, amizade por tudo que você fez por nós, pela minha mãe. Receba o nosso carinho, o nosso amor e tudo de mais lindo que tiver nesse mundo. Oi, tia Joyce, passando para te parabenizar por esse exemplo de profissional que você é e para te agradecer por nos acompanhar desde quando a Antonella era uma sementinha. Muito, muito obrigada por tudo. Beijo. Manda um beijo. Beijo. Joyce, obrigada pelo carinho que você tem comigo, com a minha família, né, pela amizade, pelo acompanhamento profissional. Quem te conhece sabe que você é um ser humano fora da curva, você merece todo esse reconhecimento que você está tendo. E é só o começo, eu sei que você ainda vai entregar muita coisa com essa seriedade que você leva, né, o seu trabalho, com essa leveza que é a sua característica marcante, essa meiguice, você ainda vai conquistar muita coisa, tá? Parabéns por tudo. Joyce, felicidade em participar dessa homenagem a você. Eu acompanhei de perto a sua dedicação durante muitos anos à medicina e eu sei que todos os frutos, eles são muito merecidos, viu? Que eles sejam ainda muitos e mais. E essa é a minha torcida. Um beijo da sua irmã Raíssa. Ô Joyce, você fez valer o esforço dos troncos, das raízes, das sementes. Nós te adoramos, Deus abençoe a sua carreira. É muito difícil falar de você. Você brilha, brilha, brilha. Tudo de bom e sagrado para você. Nós te amamos, Joyce. Legal. Pacientes não faltaram nessa gravação, né? E também os seus pais. Quero mandar um abraço aí pro senhor Edi, que foi nos recebeu muito bem a nossa produção, né? Para essa pequena homenagem a você, doutora Joyce. Que gratidão, muito obrigada. Assim, eu tenho que agradecer aos pacientes a confiança, né? Acho que quando o paciente procura, ele entrega o que ele tem de mais precioso, que é a saúde dele. E uma característica que eu acabo ficando amigo dos pacientes, essa falação, e a gente vai ficando muito próxima, que não afasta a questão técnica e profissional que eu tenho, mas eu gosto de sentir a pessoa, eu gosto de sentir a história da pessoa. Eu acho que isso também é ser técnico e profissional. Nossa, você está cada vez próximo do paciente, o paciente sentir segurança, né? Com o seu médico, com a sua médica, né? Parabéns. Faz valer a pena, muito obrigada. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Vamos voltar então ao nosso tema aqui? Vamos. Depois de tanta emoção, vamos lá. Vamos. Eu queria que você falasse sobre o pré-natal de alto risco, o que é? É o que eu havia falado um pouquinho antes. O pré-natal de alto risco, ele não muda muita coisa com relação ao pré-natal de risco habitual. Ele vai exigir mais cuidados, né? Ele vai exigir talvez mais exames, mais propedêutica, mais visitas, mais consultas. É uma proximidade maior. Ele vem quando ou antes da gestação, ou no início, durante, alguma patologia, alguma alteração materno-fetal vai demandar esse cuidado mais próximo. Então, é só isso, na verdade. Na verdade, o paciente pode começar com um pré-natal de risco habitual e, de repente, descobrir um diabetes gestacional e se tornar um pré-natal de alto risco, que vai fazer que a gente fique mais atento a essa paciente. Só isso. Às vezes, quando a gente recebe a paciente no consultório, quando eu recebo a paciente tem alguma patologia, alguma coisa que faz com que eu diga para ela, olha, seu pré-natal é de alto risco, eu vou conduzir como tal, ela assusta, fala, mas calma, vou te explicar como é que funciona. É só porque a gente vai ter que ficar mais pertinho uma da outra. E aí ela fica mais tranquila, porque assusta, né? Alto risco. Assusta. É só porque a gente precisa de maior proximidade, de mais cuidado mesmo. Tá, e o planejamento familiar reprodutivo, o que é? Pergunta importante, hein, Davi? Nós, mulheres, estamos muito atarefadas, envolvidas no mercado de trabalho e postergando cada vez mais a maternidade. E quando assusta, o relógio biológico da gente, ele chama e ele não segue esse mesmo desejo nosso, né, de empurrar para frente. Então, eu converso sempre com os pacientes assim que eu tenho, que dão essa brecha, que eu possa falar sobre esse planejamento.
olha, se você está se preparando para um concurso, se você naquele momento não tem condições de ser mãe ou não deseja ser, mas tem aquela vontade, mesmo que remota, pensa na maternidade, não vamos esperar, né? Vamos discutir sobre isso, a possibilidade de captação de óvulos, de congelamento de óvulos, de embrião, porque o nosso ovário, a gente nasce com a quantidade, né, de óvulos e eles vão sendo deteriorados com o passar do tempo. Então, vai esgotando. Chega aos 35 anos, essa taxa está baixa. E aí fica muito mais difícil numa gravidez espontânea ou de captar esses óvulos mais para frente. Então, eu procuro ter essa conversa sempre com os pacientes, porque a maternidade é uma coisa tão importante, depois de se tornar uma coisa dolorosa, difícil, se a gente puder evitar, se puder tentar se organizar nesse sentido, eu acho que vale a pena. Vias de parto, o que são? Pergunta é a pergunta capciosa. A gestação e o parto, eles são fisiológicos, né? A palavra obstetra quer dizer, na etimologia, no latim, estar ao lado, observar. Essa é a função do obstetra, é observar a natureza agir. É claro que o obstetra ele tem que estar munido, né, de técnica, de segurança, de estratégia, saber prevenir e tratar as complicações no parto que elas acontecem, mas o parto, ele é normal, né? Essa é a palavra mesmo. Se porventura um desejo da paciente é só aquela via de parto, eu acho que a gente não pode também, digamos, demonizar só aquela via de parto, porque eu acho que o caminho do meio é o mais seguro, é o mais adequado. Então a paciente ela tem que estar bem esclarecida. Olha, eu vou fazer isso, consciente dos riscos e dos benefícios. Se ela optar por uma cesárea, se ela optar por um parto normal. Eu sempre oriento que a paciente entre em trabalho de parto, né? É um sinal da maturidade daquela criança, do corpo dela, que ela deixa o corpo trabalhar. Mas se a paciente por algum motivo não gostar, eu também oriento sobre a cesárea, os riscos e os benefícios. Essa relação do obstetra com a paciente é muito importante. A paciente tem os medos dela, ela tem que esclarecer com o obstetra e juntos, né, durante esse caminho longo aí das consultas do pré-natal, a gente vai alinhando as expectativas de forma a tentar, na medida do possível, não frustrar as partes. Ok, queria que a produção me informasse o tempo, por favor. Equipe multidisciplinar. A experiência de parto, a gente deseja que ela seja muito positiva, Davi, que a paciente tenha uma lembrança, a gente não vai ter tantos filhos, então que cada experiência de parto seja positiva para o paciente. E a equipe multidisciplinar, ela vem nesse sentido, né, de outros profissionais com as habilidades que eles têm, contribuírem para esse momento ser bem exitoso. Então, nós temos fisioterapeutas que são especialistas no assoalho pélvico, né, na fisioterapia pélvica, que preparam o períneo para um parto que tenha menos complicações, né? É muito importante. A enfermagem obstétrica que trabalha junto com a gente, né? Conduz partos de risco habitual, vai fazer a vigilância intraparto também. Temos as doulas, que são pessoas capacitadas para acompanhar a mulher naquele trabalho de parto, estimulá-las, apoiá-las e fazer com que o trabalho de parto seja o mais proveitoso possível para aquela paciente. Então, todo mundo junto, com um objetivo comum, que é fazer uma experiência bacana. Doutora Joyce, nosso tempo praticamente se esgotou, né? Tem coisas ainda para a gente falar. Queria ouvir suas considerações finais bem rápidas, por favor. Gostaria de agradecer. E sua mensagem às mães? Sim, gostaria de agradecer a todos e todas que estão escutando, né, assistindo a gente. Eu gostaria de agradecer o convite, Davi. Espero uma outra oportunidade para falar mais coisas. Eu sou muito faladeira. E a todas as mães, esses seres esplêndidos, acho que não tem outro posto, né? Que é o de mãe, é único mesmo. Para todas elas, parabéns, que sejam muito felizes. E para aquelas que estão gestando, desejo um bom parto, uma boa experiência de parto. Obrigado, doutora Joyce, pela sua Muito presença. obrigada. Seus contatos estão na tela. À Clínica disposição. Séries. Isso. Em Cláudio. Sim, estamos à disposição. A gente volta, portanto, na próxima segunda às 11 da manhã, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais.
Chama Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.